Minhas amigas e meus amigos, mais uma vez estamos juntos no nosso Vivendo o Litoral. A gente procura debater aqui assuntos ligados à região, assuntos ligados ao litoral, problemas, coisas boas que acontecem também, para que a gente possa levar para você como é a vida da gente que vive no litoral de São Paulo. Mas sempre que eu começo o programa, eu gosto de dizer para você que está me vendo aí e que vai ver os nossos convidados hoje, as nossas convidadas, porque hoje o time é todo feminino, né? Então você vai ver as nossas convidadas hoje. Eu sempre gosto de falar para você o seguinte: você que está em casa, que vai nos ouvir, que vai acompanhar o nosso debate aqui, tem que tirar suas conclusões, tem que tirar suas opiniões, porque a sua opinião é muito importante. Toda vez que uma sociedade tem pessoas que têm opiniões, essa sociedade é mais justa, essa sociedade é mais democrática e essa sociedade é mais gostosa de ser vivida. Porque viver em sociedade geralmente é um complicador. Mas se você não complicar, se você tiver opiniões formadas, você descomplica a sua vida em sociedade. Para começar o nosso programa, deixa eu mostrar aqui a edição. Essa edição é a edição número 4. Edição número 4 do jornal Vivendo o Litoral, que é um jornal que traz também, em todas as suas edições, uma reportagem sobre o tema que a gente aborda aqui no programa Vivendo o Litoral. É distribuído em todo o litoral, a distribuição é gratuita. Olha, você está vendo aqui, né? Aí você que é cliente do Cap Legal Litoral, pode, na página 5 aqui, eu vou abrir, atenção, aqui está a foto bonita e maravilhosa de todos os ganhadores do último sorteio do Cap Legal Litoral. Então tá aqui, ó, para você o jornal Vivendo o Litoral. A gente discutiu muito a política do litoral, a política do Brasil na última edição, e por isso a gente tem uma matéria falando das eleições 2018, e olha, nunca o nosso voto foi tão importante, né? Bom, vamos começar então? Vamos começar apresentando, os convidados, vamos começar apresentando as convidadas, porque são todas hoje. Hoje eu estou aqui cercado de mulher. E deixa eu apresentar já com muito carinho a Jocélia Lemos, professora, comerciante. Aí quando tinha 61 anos de idade, ela falou assim: não, eu vou prestar o vestibular. E passou e fez a faculdade. Que faculdade você fez? Na UniBR, Letras. Letras. Muito obrigado por você estar conosco aqui, Jocélia, tá bom? Para a gente bater um papo, para a gente falar algumas coisas do nosso tema de hoje. E o nosso tema de hoje diz respeito a nós aqui todos, Porque afinal de contas aqui todos nós já passamos, graças ao bom e sagrado e divino Deus, passamos dos 60 anos de idade, E já somos... A Ana não, A Ana não, mas nós já passamos aqui dos 60 anos de idade e já estamos aí, nessa fase que é a fase mais gostosa da vida. Você também vai chegar e vai entender por que eu estou falando isso, né, Jocélia? Eu que agradeço. Bom, a Maria Odila está conosco aqui também. Muito obrigado, Maria Odila. A Maria Odila é representante do Conselho do Idoso do Estado de São Paulo e representante também, do conselheira na Praia município. Grande, no município de Praia Grande. Muito obrigado por você estar conosco também. Prazer é meu. Tá bom, então. Aqui a única que não tem, a única que não tem ainda 60 anos é a Ana Bianca. Envelhecência. A Ana Bianca é vice-presidente do Conselho Municipal de Idosos de Santos e conselheira do idoso em Santos também, né, Ana? Muito obrigado por você estar conosco também. Obrigada. Tá bom? Eu agradeço. Bom, nós vamos falar aqui sobre o idoso. Até porque a região litorânea, não só a região litorânea de São Paulo, toda a região litorânea tem uma tendência a ter uma população idosa maior. Por quê? Não só pelos idosos que nascem, crescem, vivem e vão passar a sua chamada terceira idade no local, como os idosos, casais ou pessoas sozinhas também, que depois de cumprirem uma etapa de trabalho na vida, pensam o seguinte: bom, agora eu vou para o litoral, vou dar uma descansada. Só que o litoral, não só o de São Paulo, mas a gente vai falar do de São Paulo, que é o que mais nos interessa, o litoral, ele não é tão preparado assim, Maria Odila, para o idoso, O que você pode dizer para a gente sobre isso? Então, aqui em Praia Grande, nós temos várias atividades para o idoso. Eu digo, quando eu encontro pessoas, eu não estou me sentindo bem aqui em Praia Grande porque eu não tenho o que fazer. Sim, tem muita coisa que fazer.
Mas então está faltando informação, não está? Sim, é um pouquinho. Chegar, nós temos, por exemplo, a todo nós idoso, temos né? 9 conviveres aqui em Praia Grande, 9 conviver, e as pessoas às vezes não ficam sabendo dos conviver. Então isso é triste, né? Então as pessoas têm que chegar, chegando... Então, mas aí na minha maneira de ver, a gente já detecta um problema aí, né? Porque se você tem 9 conviveres e você tem idosos reclamando, é porque não chegou essa informação ao idoso. Olha, se você está em casa e acha que precisa de atividade, você precisa entender, você tem que saber que tem espaços para que você possa fazer isso. Eu estou certo, Ana? Ou estou errado? Está certíssimo. Em Santos, por exemplo, lá eu sou coordenadora do idoso do município de Santos, que temos agora 92 mil idosos, né? 21,21% da população. Santos tem uma política de atenção integral à pessoa idosa, com ações e programas que são instalados nas secretarias para benefício do idoso. Então, esses programas de saúde, de bem-estar, eles são oferecidos por essas secretarias para a gente poder ter um idoso com mais qualidade, com mais saúde, enfim, envelhecer de forma saudável. No conceito de envelhecimento ativo, a gente fala, nós estávamos até conversando antes, né, Ivo, sobre isso, que 25% desse envelhecimento saudável está ligado à sua carga genética, o que você herda dos seus pais. Agora, 75% o seu estilo de vida, que vem aí, então, de acordo com o que a nossa amiga falou. Jocélia, me diz uma coisa, você tinha 61 anos de idade, né, quando você resolveu prestar o vestibular e fazer a faculdade. Você também tem um esposo que foi acometido de diabetes e precisa muito dos seus cuidados. Quando você tinha 61 anos de idade, você foi para a faculdade porque você falou assim, peraí, eu não posso ficar aqui com esse negócio de, sabe, ser velha, de ser idosa, nada disso. Eu vou lá estudar, eu vou ver como é que tá esse mundo aí. Você pensou assim? Então, era um sonho de infância. E eu me sentia bem, com saúde, e resolvi. Tanto que nos 3 anos de faculdade, eu tive só 3 faltas. Olha só. Eu não tinha faltas, mesmo que eu acordasse 3h30 da manhã, quando eu vou para São Paulo, para o Brás. Nesse dia eu ia para a faculdade. Ia também. Mesmo cansada. E eu sou uma idosa diferente, porque como eu trabalho muito, a idade não me atingiu assim no corpo. Entendi. Tenho um estilo de vida bem regrado, tenho bastante cuidado com a alimentação, com a vida, e me senti com saúde para estudar e para o trabalho também. Olha, é assim, a gente costuma dizer, eu pelo menos costumo ver isso, né? Olha, você agora você é considerado idoso, você não pode ficar parado, não pode, né, não pode agora, sabe, achar que tudo acabou, essa coisa toda, mas também não pode, né, não pode falar assim, ó, vamos lá, você vai ter que carpir um arqueiro de café e não sei o que tem, não pode, né, tem que ter uma, como é que faz essa dosagem certa aí, né? Eu acho assim, que a gente tem vários níveis de idosos, né, então hoje se falar em idoso com 60 anos, não cabe muito, porque ele está em plena produtividade. Até uma luta Até nossa... porque a longevidade hoje né, a vida esticou. Exatamente. Né? Com certeza. Lá em 1950 e pouco, 43 anos, era uma pessoa velha. Eu tenho 48 anos, então quer dizer, eu já seria uma idosa. Não, você né? já estava desgastada. Em casa, fazendo crochê para os netinhos, bolinhos. Exatamente, bolinho de chuva. Essa intenção de se envelhecer bem, que segue o conceito de envelhecimento ativo, que é a preocupação no seu percurso de vida. Então eu vou ter um idoso mais saudável se eu tiver uma criança mais saudável, um adolescente mais respeitoso, um adulto que sabe avaliar, que sabe distinguir e que sabe aceitar envelhecer. Agora, tudo bem, mas me diz uma coisa, Maria Odila, você acha, por exemplo, que as cidades do litoral são próprias para o idoso? A gente discutiu aqui já a acessibilidade para as pessoas com deficiência, né? E a gente até chegou aqui a algumas conclusões, e uma delas é que realmente a nomenclatura melhor que tem é pessoas com deficiência, porque eu
quando era garoto, escutava, pô, esse cara é inválido. Espera um pouquinho, Nossa, né? não, Você não escutou? Esse cara é inválido, quer dizer que o outro é válido. Ele não vale nada, não é, sabe, é um absurdo. Ele é um aleijado. Nossa, que coisa, né? Agora, eu queria que vocês me dissessem se as cidades são preparadas, não só para acessibilidade, no que diz respeito à calçada, à vaga no carro, não é isso que eu estou dizendo. Em todos os aspectos, para que o idoso se sinta participante, atuante na sociedade, no mercado de trabalho, ou enfim, no convívio social de uma maneira geral. Tá preparada? O litoral está preparado ou o litoral ainda precisa melhorar muito? Sim, eu acho que ele está bem preparado. Uma coisinha só que eu creio que falta, mas não depende apenas também, não só do prefeito, é lógico, né, do governo, como dos comerciantes, que é trabalho para o idoso. Porque tem vários idosos, nem nós estamos falando, 60 anos está ativo. Exatamente. Ele está ativo. Aposentado, mas com uma renda que não é o suficiente. Mas nós precisamos emprego para esses idosos. Exatamente. Então, o comércio em si, Então, agora, deveria abrir esse espaço. Jocélia, você trabalha, você é comerciante, você é professora, você foi fazer faculdade e tal. O seu rendimento hoje deve ser acima da média, vamos dizer assim, do idoso, de uma maneira geral. Não, eu não digo que você está rica, não é isso, né? Mas você está, como você é atuante, né? Você pode fazer o seu salário, o seu rendimento. Você concorda? Como é que você vê o litoral? O litoral falta muita coisa ainda para o idoso? O acesso, que eu ainda acho pouco. O acesso. Né? Porque eu sou moradora de São Vicente, nascida em São Vicente. Tem muitos lugares que aliás, eu vou te cortar para falar um negócio que eu tenho que falar. Posso falar em que câmera que eu posso falar? Posso falar nessa câmera aqui? Eu vou dizer um negócio. Como é que chama o prefeito de São Vicente? Me desculpe. Você sabe? Pedro Gouveia. Pedro Gouveia. Pedro Gouveia, meu amigo. Eu passei numa rua essa semana de São Vicente que eu me senti no mar da tranquilidade na Lua. Só cratera. Só cratera. Mas é assim. Tinha uma lá que se você pusesse lá aquela espuma, sabe, aquele negócio de espuma, dá para você tomar banho de espuma. Então eu acho que é o seguinte, sabe, ela falou em acessibilidade, eu me lembrei, você vai falar já, só queria fazer esse parênteses, porque eu acho o seguinte, Pedro, eu não acho que isso signifique que você está fazendo uma péssima administração, não é isso. O que eu quero dizer é que a gente até falando isso pode estar te dando um alerta, porque há um descuido quanto a recapeamento, quanto a buracos na rua, e isso pode causar não só uma quebra do carro, pode causar um acidente fatal, né? Porque é um complicador isso. Então eu só queria fazer esse parênteses aqui para dizer para você, meu amigo Pedro Gouveia, que a gente precisa dar uma olhada melhor aí, porque São Vicente, o negócio tá, eu me senti na lua lá, viu, José? O que eu acho bonito também é os supermercados ter já aquela gôndola especial para idosos. Eu acho muito importante. Eles têm cuidado de ter os produtos certos. Eu acho muito importante. A gôndola especial, né? Não é só o caixa lá, não. É a gôndola, para você não ter que ficar andando no supermercado. Com produtos bem variados, agora tem. Já tem supermercados que tem, né? Tem, é um cuidado. Ana, o que nós estamos precisando fazer pro idoso? A Maria Odira já detectou aqui que está faltando trabalho. A Jocélia já falou que para caminhar, para se movimentar... Eu vou aí discordar assim na questão, o mundo está envelhecendo muito rápido. Em conversa até antes da gente entrar aqui, né, Iva, a gente conversou que, por exemplo, França, país de primeiro mundo, ela levou 115 anos para dobrar o número de proporção dela de 7 para 14% para virar um idoso. E a gente tem uma projeção para 2050 de 2 bilhões de idosos no mundo. Esses idosos, por exemplo, puxando para a minha cidade, 92 mil. Esses idosos que já estão, né, como eles são acolhidos? A construção de novas ILPIs em 2025, essa projeção para 2025 já diz que já teremos mais idosos que jovens no mundo. E isso já é uma perspectiva. Então, esse olhar para essa construção desse acolhimento, não só aquele idoso ativo, o que participa, que Santos é a capital disso, foi considerada a cidade melhor para se viver e com muito orgulho eu estou nessa gestão, mas assim, esses idosos que já existem, esses idosos que não têm família,
Aonde eles vão estar acolhidos? O mundo está preparado? Os gestores estão preparados para esse olhar mundial de envelhecimento? Agora, não tem que se ter um cuidado muito grande nesse negócio do acolhimento, porque eu penso o seguinte, a coisa que eu menos quero, por exemplo, na vida, certo? É ser tratado, porque há uma tendência de, às vezes, você tratar o idoso como coitadinho. Sim. Oh, coitado Sim. e tal. Mas nós não vamos falar disso agora, que nós temos um intervalo comercial. Aliás, a Nina Diniz tem um recado, né, para dar do CAP Legal Litoral também, tem um intervalo comercial, e a gente volta já já falando exatamente disso. Porque às vezes fala assim, coitado, o cara fica, coitado nada, pô, aqui, não é? A gente volta já já. É isso mesmo, Ivo. Eu tô passando aqui pra lembrar você que o CAP Legal Litoral tá sensacional essa semana, mais sensacional do que nunca, viu? No primeiro sorteio, um Renault Kwid. No segundo sorteio, mais um Renault Kwid. No terceiro sorteio, um Fiat Mobi 0 km. E no quarto prêmio, você vai se livrar do aluguel, viu? Uma casa, é isso mesmo, uma casa. Ou 200 mil reais em dinheiro. Além, é claro, dos 10 giros de R$1.000 e um iPhone todos os dias. Presta bem atenção que eu vou repetir pra você. No primeiro prêmio, um Renault Kwid. No segundo prêmio, outro Renault Kwid. No terceiro prêmio, um Fiat Mobi 0. Além do quarto prêmio maravilhoso, você vai se livrar do aluguel, hein? Uma casa ou 200 mil reais, além dos 10 giros de R$1.000 e um iPhone todos os dias. Então, largue o que você tá fazendo, vá agora ao ponto de venda mais próximo de você. Adquira já seu CAP Legal Litoral. Você tem muita chance de ganhar, porque o CAP Legal Litoral é somente pro litoral. Além de tudo, você ajuda as paz de todo o Brasil. Então aproveite, não perca mais tempo. Adquira agora seu CAP Legal Litoral. É troco bom, a raspadinha que tá no seu coração. Quanto pagou? Paguei R$2. Apenas R$2. E R$2, olha o carrão que deu com R$2. Raspadinha, troco bom. Comprou, raspou, achou 3 iguais, ganhou! Tem prêmios em dinheiro, motos, carros e é muito fácil você comprar. Troco bom, a raspadinha que está no seu coração. E ganhou o carro! Aê! Estamos de volta com o nosso programa Vivendo o Litoral. Olha, você vê passar aí sempre as redes sociais, né? Você tá vendo as redes sociais aí, WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim. Mande também a sua opinião, mande pra gente aqui a opinião não só sobre o assunto, a opinião sobre o programa, se você tá gostando, se você não tá gostando do nosso programa. A nossa intenção é fazer um programa que possa discutir as coisas do litoral e que possa chegar, quem sabe, alguma solução que a gente possa até apresentar para autoridades competentes, para as pessoas que precisam, né, e que podem, que têm a caneta até às vezes para melhorar a vida da gente. E hoje nós estamos falando sobre o idoso e eu queria voltar com a Jocélia aqui, porque eu tinha falado aqui antes, Jocélia, daquele negócio de cuidar de, o idosinho, coitadinho, não sei o que tem. Se o cara vier assim comigo, eu já dou-lhe um tapa no meio da orelha e falo assim, eu não sou nada disso aí. Por isso, brincadeiras à parte. A gente não tem a tendência de achar que o idoso é coitadinho? Né? Então, aí ele se sente coitadinho. Então, às vezes eu falo com o meu marido, garotão, vê se vamos levantar, vamos tomar um sol, chamando ele de garotão. Ele se sente mais animado. Né? Mais encorajado. É claro, mas tá certo. Tá certo, sem humilhação. Não, é verdade, mas eu concordo plenamente com isso. Sabe, olha, assim, tem coisas que não é legal você ouvir. Sabe, essa coisa de, coitadinho, não sei o que tenta. É a mesma coisa, né? Que o cara chega e fala assim, tio, mas eu não sou irmão do seu pai. Isso aí. Né? Eu não sou irmão da sua mãe. Inclusive no treinamento que a gente teve dos conselheiros, Ivo, ela pontuou, a nossa coordenadora política do Estado, a Sandra, que os diminutivos, tanto para o idoso quanto para o deficiente, eles são agressivos. Exatamente. Ai, que bonitinho, ai, tadinho, você vai diminuindo a pessoa vai se encolhendo, né? Na realidade, é isso. E muitos deles se projetam nisso também, pegam uma carona. Porque há idosos e idosos. Não, claro. Né? Tem idoso que também pega uma carona aí, né? Opa! Maria Odila, você acha que eu tô certo? Nós estamos certos aqui com esse negócio de... Não pode também, sabe? Porque o idoso,
eu, pelo menos, penso o seguinte: é um ser humano como outro qualquer. Com E certeza. vamos colocar uma coisa aqui que é importante, que você que está em casa tem que pensar também. Não é 100% certo, não. Tem, não é que quem é idoso que é santo. Conheço muitos. Só tomar cuidado. Então, como é que você vê isso? Como é que você vê esse negócio? De tratar meio como coitadinho? Não, não existe coitadinha, não existe. Que nem nós, hoje mesmo está terminando o JAI, né? Que é os jogos, estaduais, né? Hoje é o final. E tem idosos ali de 80 e tantos anos disputando natação, vôlei. Tem vôlei, senhoras com 80... com grupo de coreografia. Que eu participei durante 6 anos, eu participei da coreografia. O ano passado eu não participei, que eu tive uma cirurgia na mão. Esse ano, operei as 2 vistas, também não deu. Mas eu faço parte da coreografia de Praia Grande. É a coisa mais divina, é uma delícia. Quando cai esse idoso na piscina lá, né, pra nadar, pra fazer a competição, você não acha que tem que ficar, vamos aí, não pode ficar assim, olha que legal, ele tá chegando. Ele tem obrigação de chegar lá do outro lado. Não é verdade? Porque se então não vai pular lá na piscina. E é triste. E eles se sentem, quando eles não ganham, eles falam, nossa, procuram o ano seguinte dar o melhor. A superação. Então, a superação cada vez mais. Isso era muito discutido, viu? Porque achavam que não poderia ter coisas assim de competitividade entre os idosos, porque, aqueles que não... Gente, a vida, você perde e você ganha. Claro. Desde pequenininho, com 7 aninhos, 6, até com 90 anos. Então, o nosso proceder, e volta aí no processo de aceitação na nossa vida, está nisso, de como a gente vai olhar para esses ganhos e essas perdas. E a competição é só um estímulo disso. E tem mais uma coisa, Ana. É importante que a gente entenda que desde que você começa, desde que você nasce, você tem limites. Exato. Você começa a envelhecer. Todos nós temos limites. Né? Todos nós temos coisas que poderemos fazer, que seremos capazes de fazer e que seremos incapazes de fazer. É normal isso no ser humano. Agora não é porque é idoso que agora, não, você coitado, não pode fazer. Não, joga Por isso que o voluntariado... Jogar voluntariado é incrível para isso, né? Santos tem um perfil muito de voluntariado bacana. A gente envolve aquelas jovens senhoras para irmos em visitas para senhoras mais, e cada um vai mostrar o seu talento, uma canta, outra toca, outra faz um artesanato e oferece, e se coloca ali uma autonomia para o idoso. O que o idoso precisa é de autonomia, ele tem que se sentir produtivo. O velho, que não é descartável. O idoso é um conceito que tem que ser refletido. Idoso é idoso, sim. Claro. Como criança, jovem, adulto e idoso. Tem que ser bacana ser idoso. Esse conceito do que a gente... da palavra mesmo. O espaço do idoso, onde eu sou locada em Santos, eu atendo 1.600 idosos. Educação financeira, fotografia, yoga, dança. A gente vai trazendo biopsicossocial. É um trabalho onde atinge aquele de 60 e aquele de 80. Eu acho isso perfeito, sabe? Eu acho que a gente tem que progredir, tem que sempre caminhar para frente e entender uma coisa, né? Houve uma época que o que se fazia, as atividades que se fazia com idoso era jogar dominó, né? Bocha. Só esporte radical. Ivo, mas espera um pouquinho. O dominó, o baralho, eu tenho vários troféus, né, de dominó. Não, eu não acho Só que é uma coisa muito boa para a cabeça. Eu concordo com você. O que eu acho é que não pode, mas o que eu acho é que não pode ser aquilo. Porque tem vários tipos de idosos. Só aquilo, entendeu? Você Então sabe por quê? Eu quero dizer para cabeça. você por quê. Porque aí você passava numa praça, certo? E aí tinha gente lá, que é bom pra cabeça, claro. Palavra cruzada, dominó, claro, estímulo. Mas aí você via aquele, você sabe qual era o primeiro comentário que você faz? Olha aqueles velhos lá, tudo jogando dominó. Exatamente. Não é verdade? Às vezes, né, você faz alguma coisa, eu quando tinha lá meus 30 e poucos anos, sei lá, fazia alguma coisa, o cara falava, vai jogar dominó, cara, você já tá velho. Quer dizer, então é isso que eu tô dizendo, sabe? A gente não pode começar a achar, né, que atividades para idosos... Eu penso o seguinte, eu até, quando estava ainda no SBT, nós fizemos uma reportagem com uma rede de pizzaria que estava chegando na época no Brasil, a Pizza Hut,
Que a primeira coisa que eles fizeram, contrataram idosos. Mas não contrataram para ficar lavando loucinha, contrataram para ir atender lá na mesa, lá, para ser a garçonete. Entendeu? Aí que é legal, porque aí a pessoa tá lá, né, anotando o pedido, e não pode errar na comanda, porque se errar vem a pizza errada e tal. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, pra gente, não, de repente, não criar atividades, né, que sejam fora do mercado. Isso é só para incluir. Exatamente. Né? E outra coisa, aquele idoso antes que colaborava com a verba da família, colaborava, aquele jovem. Muitas famílias são bancadas hoje por esse idoso. Então, essa leitura tem que chegar às empresas aí, você faz um apelo bacana para as empresas, para que elas apoiem a inserção no mercado de trabalho do idoso, o idoso para recepcionar. O idoso, eu, por exemplo, se for numa loja, se tiver uma pessoa um pouco mais velha, eu prefiro ser atendida, porque aquela mais nova quer me empurrar alguma coisa, ela quer me vender alguma coisa, tá feio em mim, ela fala que tá bonito. E já uma pessoa que já tem uma avaliação maior, ela não vai falar assim, olha, tá ruim isso aí. Não é verdade? Não é verdade? Sim, ele vai dar opinião. Porque eu falo, é a vivência do idoso. Isso. Vai te dar assim, uma instrução, ou o que você deve usar com aquele vestido. Olha, você usa uma bijuteria assim, assim. Olha, nós temos aqui uma bijuteria. Será que você não quer levar essa bijuteria junto com esse vestido? Vai cair muito bem. A parte do turismo, por exemplo, a gente tinha o Vovô Sabe Tudo lá, que era um programa super bacana, estamos tentando reativar. Colocar aquele idoso explicando o que é o bondinho, quando ele surgiu, eu andava nessa rua, é o café, enfim, o que ele vai contar, jamais alguém treinado vai sentir a mesma emoção. Aí eu tô falando com a pessoa certa ali, que sabe o que é emocionar, sabe o que é pegar na veia. Não, claro, eu acho que é muito importante a gente debater isso, e até, evidentemente, que eu acredito que tem muita gente, né, idosa nos assistindo, e que está começando a refletir, começando a criar uma opinião dentro de si, seja ela igual à nossa, ou seja ela diferente da nossa. Né? A faculdade Uniber tinha um curso, não sei se tem ainda, Vovô Digital. Então, vários computadores, eu fiz esse curso. E muita gente idosa que não sabia nem chegar no computador. Hoje e ali já ficaram formados, e sendo uma distração, uma ocupação, e algo que motiva o idoso também. Eu também acho. É inclusão digital. Mas tá vendo aí? Tá vendo aí? Foi bom você falar isso, porque aí se você vai agora, se você sair agora e for numa empresa de TI, de tecnologia da informação, de informática e tal, e falar assim, você contrataria uma pessoa com 65, 70 anos de idade para vir aqui trabalhar? Eu falei, esse cara não entende nada de computador e não sei o quê. Por quê? Olha, se é uma coisa, Josélia, se é uma coisa, Ana, Maria, eu digo, que me deixa bravo, é aquele negócio de eu estar mexendo no computador, no meu celular, aí vem alguém e fala assim, não, dá pro seu filho que seu filho resolve. Quem resolve nada, eu vou resolver. Eu que quero resolver o negócio, não é verdade? Por que eu tenho que dar pro meu filho resolver o negócio? Ele sabe, claro que ele vai saber mais que eu. Porque ele tem uma proximidade muito maior, né, com a tecnologia da informação. Mas acho que essa troca... Mas eu também tenho cabeça, eu posso chegar lá A troca intergeracional é incrível, né? Então a gente vai poder passar... O meu filho sabe muito mais, ele está se formando em publicidade, ele vai poder me ensinar muito mais sobre os marketing, sem dúvida. Mas nós vamos poder passar muitas coisas para eles. Então essa troca... E no meu celular mexo eu, né? Com certeza. Olha, agora nós vamos para mais um intervalo comercial, mas eu quero voltar para um assunto muito importante, muito sério, e que eu tenho certeza que a gente vai encontrar, detectar problemas, que é o tratamento do idoso, a saúde do idoso, por parte da rede pública de saúde. Porque o idoso que tem um pouco mais de dinheiro vai lá para o seu convênio. Mas e o idoso que não tem o dinheiro, que tem que ficar ali na fila, né, que tem que sofrer, porque tem... Claro que as doenças vão chegando, as enfermidades vão chegando, e o atendimento não é só no litoral, não. A gente vai falar do litoral, mas no Brasil inteiro é precaríssimo, gente. Essa que é a verdade. A Nina Diniz tem mais um recado para você do Cap Legal Litoral. A gente volta depois do intervalo com o nosso Vivendo Litoral, tá bom? É isso mesmo, Ivo. Eu tô passando aqui pra lembrar você que o Cap Legal Litoral tá sensacional essa semana, mais sensacional do que nunca, viu? No primeiro sorteio,
um Renault Kwid. No segundo sorteio, mais um Renault Kwid. No terceiro sorteio, um Fiat Mobi 0 km. E no quarto prêmio, você vai se livrar do aluguel, viu? Uma casa, é isso mesmo, uma casa. Ou 200 mil reais em dinheiro. Além, é claro, dos 10 giros de R$1.000 e um iPhone todos os dias. Presta bem atenção que eu vou repetir pra você. No primeiro prêmio, um Renault Kwid. No segundo prêmio, outro Renault Kwid. No terceiro prêmio, um Fiat Mobi 0. Além do quarto prêmio maravilhoso, você vai se livrar do aluguel, hein? Uma casa ou 200 mil reais, além dos 10 giros de R$1.000 e um iPhone todos os dias. Então, ó, largue o que você tá fazendo, vá agora ao ponto de venda mais próximo de você. Adquira já seu Cap Legal Litoral. Você tem muita chance de ganhar porque o Cap Legal Litoral é somente pro litoral. Além de tudo, você ajuda as paz de todo o Brasil. Então aproveite, não perca mais tempo. Adquira agora seu Cap Legal Litoral. São 300 mil reais, 300 mil reais em prêmios no Cap Legal Litoral. No primeiro sorteio tem um Renault Kwid, no segundo sorteio mais um Renault Kwid, no terceiro sorteio um Fiat Mobi e no quarto sorteio uma casa ou 200 mil reais em dinheiro pra você. Tem mais 10 prêmios de R$1.000 e um iPhone todos os dias. Compre você também. Compre o Cap Legal Litoral E ajude as avais de todo o Brasil. Quanto pagou? Paguei R$2. Apenas R$2. R$2, olha o carrão que deu com R$2. Raspadinha, troco bom. Comprou, raspou, achou 3 iguais, ganhou! Tem prêmios em dinheiro, motos, carros e é muito fácil você comprar. Troco bom, a raspadinha que está no seu coração. E ganhou o carro! Aê! Nós estamos de volta com o nosso programa Vivendo o Litoral. Muito obrigado a você que está conosco. Hoje nós estamos falando muito sobre o idoso. Eu não gosto muito desse termo, terceira idade, né? Acho que a idade não é separada por primeira, segunda, terceira. Melhor. Então, cada um tem a sua idade e tal, né? Em 2050, que eu estarei aqui com 94 anos de idade. Opa. Certo? Estarei aqui. Com certeza. E querendo viver até 130, 140, que eu gosto muito daqui. Eu terei 100. Tá vendo? Em 2050, a cada 3 brasileiros, um será idoso. Em 2050, a cada 3 brasileiros, um será idoso. E é bom que a gente diga que está na Constituição Federal que é dever do governo cuidar da saúde do idoso. E cuidar da saúde com os aparelhos, os equipamentos, as instituições de saúde públicas. Não é cuidar do idoso deixando entrar aqui uma empresa de convênio. Eu não estou dizendo que não tem que ter, tem que ter. Quem tiver mais poder aquisitivo e quiser ter o seu convênio, não tem problema nenhum. Isso é no mundo inteiro, é assim. Mas a saúde pública é que precisa caminhar muito melhor no Brasil para cuidar. Não só do idoso, mas como nós estamos falando de idoso, hoje a gente vai falar muito mais sobre isso. E olha, a Ana falou da França. A França é um dos países que mais cuida, que melhor cuida na área da saúde pública do idoso. Ser idoso na França é um pouco mais tranquilo, um pouco mais sossegado. Agora, no Brasil... Você sabe que um dado do mundo, a cada 1 segundo, 2 são idosos. Então, tá vendo? Agora, então aí que tá. Agora, é assim, se eu tenho 20 anos, 25 anos, 30 anos, sei lá, eu vou lá, já tá errado, mas eu vou lá ficar 2, 3 horas na fila para fazer minha consulta, ou sei lá, enfim, para ter um atendimento na saúde, eu vou suportar com mais tranquilidade, né? Já está errado, mas o que eu vejo, e eu sou um jornalista, por obrigação tenho que estar antenado nas coisas, sabe? São pessoas com, assim, sabe, pessoas que, primeiro, com idade avançada, com saúde precária e tendo que amargar, sabe, horas, meses para uma consulta e essa coisa toda. Como é que nós podemos dar uma pressionada nisso aí? Fale quem quiser. Começa, Maria Eudira. É bem difícil, porque a conversa é falta de verba.
a conversa do federal. Não, mas peraí, tem que ter. Tem que ter. Eu penso o seguinte, eu concordo com você, a falta de verba. Mas peraí, então é falta de governante. Certo? Porque eu penso assim, você que faz o orçamento, até a Maria Odila estava me falando, que ela administra, né, o salário dela para pagar aluguel, para isso, para aquilo tudo. Então você não põe prioridades? Você que administra a sua casa, você não põe prioridades? Saúde tem que ser prioridade do governo. Ah, mas tem que ter verba para propaganda. Amigo, verba para propaganda vai ter se tiver. Se der para ter, mas saúde tem que ser. Mas tem projetos que interessam mais ao governo do que a saúde. Eu concordo com você. Mas aí, então, quem que tem que gritar? Eu acho que as políticas públicas, elas tinham que ser mais cumpridas. Esse é o primeiro fator. A gente tem o Estatuto do Idoso, que a gente não precisa colocar mais nada. Se conseguir seguir o que está no Estatuto do Idoso, já seria... Então, o idoso, ele é uma prioridade. Isso não é... Realmente, no dia a dia, a gente vai vistoriar, às vezes fiscalizar os locais. E a gente vê que isso não acontece. Então, a primeira questão é que essas leis sejam cumpridas. Como fazer? Gritar, brigar, pressionar, ir para cima, porque eu acho que o papel do cidadão é esse. É como a gente na escolha do nosso governante. Você não acompanha o trabalho do governante. Você escolhe e você simplesmente deixa ele nadar de braçada. A partir do momento que as pessoas escolherem e elas começarem a acompanhar esse desenvolvimento e a cobrar o que foi feito e dito no momento eu acho que aí as coisas começam a mudar. A outra coisa que eu acho é a qualificação e capacitação do próprio profissional. Por ser muito mal remunerado também, aquele médico, ele começa a dar laudos todos errados também. Mas tudo acaba naquilo que a Jussara falou. A verba não está chegando. A verba não está chegando. Certeza. Agora, Maria Odila, então é o seguinte, mais uma vez a gente vai voltar aqui numa coisa que nós discutimos na semana passada também, aqui no último programa, a gente vai voltar num negócio, né? Quem tem a arma somos nós. Sim. Certo? Que é apertar o confirma lá, apertar primeiro os números certos, que a gente tem que pesquisar direitinho. Primeiro a pesquisa. Porque a nossa maior arma é o voto, e apertar o confirma. E outra coisa que eu acho que deveria ser feita. Você com 70 anos de idade não tem mais a obrigatoriedade de votar. Primeiro que eu acho o voto obrigatório uma besteira muito grande, né? Eu acho que você tem que ir por vontade à urna, certo? Até porque, se você for ver os índices de abstinência e os índices de não comparecimento nos lugares onde é obrigatório, é muito maior às vezes, e na maioria das vezes, do que onde o voto não é obrigatório. E segundo, eu acho que tinha que ter uma campanha para dizer, você que é idoso, vá votar. Porque você sabe o que acontece? Quando você começa a falar, olha, com 70 anos não precisa mais votar, você está meio que escanteando o idoso. Fala assim, você não precisa ir lá não, porque nós não vamos fazer nada mesmo por você. Você não, é verdade, sabe? A gente... Né, enquanto deveria ser ao contrário. Eu vou votar porque eu escolhi quem eu Exatamente. quero. Até não precisaria, mas eu vou porque eu quero. Exatamente. Porque eu escolhi. Porque precisa escolher. Eu queria falar uma coisinha que eu não citei até agora. Em 2016, eu saí como candidata a vereadora aqui em Praia Grande. E eu entrava nos ônibus, fazer minha campanha, papelzinho, conversando boca a boca com o pessoal. Só que eu já falava assim, francamente, eu vou lutar pelos idosos. Você é jovem agora, mas eu gostaria do seu voto para você ver, para mim fazer um trabalho para sua mãe, para sua avó e futuramente para você. Ela tocou num papel essencial que é a família começar a enxergar o envelhecimento. A família não aceita aquele jovem que acha aquele vô chato porque repete muitas vezes aquele vô tá com Alzheimer, ele tá doente. Então quando esse conceito e você vai estar e você pode estar. E é alguém da sua família que está. Então você tem que saber cuidar primeiro da tua família. Eu acho que esse conceito tem que se aproximar mais da gente. Outra coisa que a gente podia tocar, que eu acho de suma importância, é por que existe uma campanha tão gigante de direcionamento para o fundo da criança e não tem para o fundo do idoso. Então a gente está numa política, tem um projeto-lei que está sendo aí votado e parece-me que eu descobri aí esses dias que está um pouco parado,
mas de fazer uma movimentação para esse olhar, porque a gente vai tentar trazer um benefício para o idoso por meio da política pública e por meio daquele terceiro setor que abraça. Essa que é a realidade. Uma das possibilidades de fazer acontecer esses projetos são os apoios do terceiro setor. São as grandes empresas. Não, eu concordo com você, mas é assim, na minha opinião, eu não sei se vocês concordam comigo, eu acho que a gente tem que ter o terceiro setor junto, mas a gente tem que olhar para o governante e falar assim, amigo, é obrigação sua. A saúde pública tem que olhar para todo mundo, mas tem que olhar com um carinho muito especial para o idoso. Porque é claro que com 20 anos você vai ter muito menos moléstias, muito menos enfermidades do que com 70, com 75, com 80 anos de idade. Então eu acho que a gente tem que começar... Você sabe o que acontece? Eu penso o seguinte, e posso dizer com absolutamente tranquilo, porque eu fui vereador na cidade de São Paulo. E me incluo nisso que eu vou falar. É fácil ser político no Brasil. É fácil. Sabe? Você se elege, senta lá. Para quem não quer trabalhar. Tem um assessor para engraxar o pé esquerdo e um para engraxar o pé direito do sapato. Não é que tem um assessor para engraxar o sapato. É cada pé do sapato. Aí você fica lá tranquilo, sossegado, uma maracutaia aqui, um negócio ali que, graças a Deus, eu não me envolvi e não fiz mais do que a minha obrigação, não é virtude nenhuma. Ser honesto não é virtude, ser honesto é obrigação. Obrigação, com certeza. Né? E aí, o que acontece? Você fica tranquilo lá, se der para fazer alguma coisa, você vai fazer, se não der, não vai. Aí, se você está pensando em fazer alguma coisa para o idoso, surge lá um projeto que você vai ganhar um dinheiro, você esquece aquilo e vai lá pegar aquele que o lobista foi lá, já falou que você vai ganhar não sei quanto, e essa coisa toda, então precisa ter mais cuidado. Eu não estou dizendo aqui que não tem político bom, claro que tem. Em todo lugar tem o bom e o mal, o jornalista bom, o jornalista mau, o médico bom, o médico mau, o professor bom, o professor ruim, enfim. Mas o que eu acho é que num contexto geral, tá fácil ser político, entendeu? E precisa ser difícil. Eu acho que quanto mais difícil for você ser político, né? As pequenas corrupções, elas começam de criança. É o lápis que você levou para casa, é o troco que você embolsou, é aquele idoso que você chutou. Esses pequenos desvios que tornam um grande político corrupto. Então, a gente também tinha conversado em paralelo que política... O significado da política é quem cuida da comunidade, que não é politicagem e que não é política partidária. Sim. Mas a política se faz necessária para diretrizes serem seguidas, para que a gente tenha uma organização. O que falta são melhores pessoas, caráter, vergonha na cara, dignidade, pessoas humanas que se envolvam de fato com as questões do ser humano. E tem um problema seríssimo também que eu acho que é assim, aí você... de repente tem a felicidade de eleger alguém com caráter, com franqueza, com propósito, né, com retidão de propósitos, e ele é engolido por pelo sistema, por esse sistema que já está corrompido, que já está, né? Mas vamos colocar mais pessoas assim, porque vai atrapalhar mais. Sim, vai atrapalhar mais. Sim, uma hora a gente tem que atrapalhar. No Rio Grande do Sul, Pedro Simon, ele parou de ser político porque ele já estava cansado. Ele mostrou a casa dele, única casa, uma casa grande, bonita, que ele começou a ser deputado federal e era a mesma casa. Aqueles móveis, cristaleira antiga, aquelas coisas, tudo antigo. E ele feliz de ter sido um político verdadeiro, trabalhando pelo povo. A mesma casa, não tinha nada diferente no estrangeiro, em canto nenhum. A mesma casa. Só que ele falou que não dava para continuar mais, porque ele não conseguia vencer a turma que os corruptos não conseguiu sair da política. Eu concordo Pedro Simon, do Rio Grande do Sul, eu vi a entrevista dele. Se o salário fosse um pouquinho menos, eu creio creio que somente aqueles que estão interessados em trabalhar, em fazer alguma coisa, iriam se candidatar. Eu já penso, eu penso completamente diferente de você. Porque eles ganham muito. Não. Será aí que não? Tá. Você sabe o que acontece? Se você pusesse um pouquinho a mais. Olha, você ganha quanto como deputado? Eu ganho 20, você vai ganhar 40. Só que é o seguinte,
Se você for pego numa corrupção, você está na cadeia, com prisão perpétua. Mas antes precisaria limpar tudo. Mas há países que não tem salário. Não, na Dinamarca agora, eles estão agora brigando lá, porque deram um bilhete único para o deputado e o deputado não paga. Falaram, não, tem que pagar também. E eles estão certos. Ué, por que deu o bilhete para não pagar no trem? Eu acho que primeiro deveria diminuir o número de partidos, para as pessoas começarem a entender melhor a política. Hoje é viável que a comunidade não entenda a política, porque você consegue manipular melhor as pessoas que questionam menos. Bom, nós vamos fazer o seguinte, a gente acho que chegamos a uma conclusão aqui, que a saúde pública passa pela política. Né? A saúde pública, para melhorar, não só para o idoso, mas para o idoso aqui, que é o nosso caso, que nós estamos batendo um papo, passa pela melhor condição pelo melhor nível, né, de políticos que a gente tenha no país. E eu faço questão de afirmar aqui, eu não tenho nada contra esse ou aquele outro, né? Eu aprendi uma coisa na minha vida jornalística, eu jamais ofendi, jamais critiquei alguém pela pessoa, o ser humano. Não, eu critiquei a posição da pessoa, certo? Porque eu acho assim, se você é prefeito de uma cidade, você é governador, se você é presidente de um país, você tem obrigações. E se você não as cumpre, a minha obrigação como jornalista, como repórter, é criticar você. Entendeu? E criticar não significa ser seu inimigo. Criticar, pelo contrário, significa ser um amigo seu, que está mostrando um pouquinho o que a gente quer mostrar. Nós vamos voltar já. A Arina Diniz tem mais um recado do Cap Legal Litoral. Você vai acompanhando aí, hein? Nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook. Eu sei que todo mundo da nossa cidade também gosta lá do Instagram, do Facebook, do WhatsApp. Você vai acompanhando também, mandando a sua opinião pra gente. A gente volta já. É isso mesmo, Ivo. Eu tô passando aqui pra lembrar você que o Cap Legal Litoral tá sensacional essa semana, mais sensacional do que nunca, viu? No primeiro sorteio, um Renault Kwid. No segundo sorteio, mais um Renault Kwid. No terceiro sorteio, um Fiat Mobi 0 km. E no quarto prêmio, você vai se livrar do aluguel, viu? Uma casa, é isso mesmo, uma casa. Ou 200 mil reais em dinheiro. Além, é claro, dos 10 giros de R$1.000 e um iPhone todos os dias. Presta bem atenção que eu vou repetir pra você. No primeiro prêmio, um Renault Kwid. No segundo prêmio, outro Renault Kwid. No terceiro prêmio, um Fiat Mobi 0. Além do quarto prêmio maravilhoso, você vai se livrar do aluguel, hein? Uma casa ou 200 mil reais, além dos 10 giros de R$1.000 e um iPhone todos os dias. Então, ó, largue o que você tá fazendo, vá agora ao ponto de venda mais próximo de você. Adquira já seu Cap Legal Litoral. Você tem muita chance de ganhar, porque o Cap Legal Litoral é somente pro litoral. Além de tudo, você ajuda a Asa Paz de todo o Brasil. Então aproveite, não perca mais tempo. Adquira agora seu Cap Legal Litoral. É troco bom, a raspadinha que tá no seu coração. Quanto pagou? Paguei R$2. Apenas R$2. E R$2, olha o carrão que deu com R$2. Raspadinha, troco bom. Comprou, raspou, achou 3 iguais, ganhou! Tem prêmios em dinheiro, motos, carros e é muito fácil você comprar. Troco bom, a raspadinha que está no seu coração. E ganhou o carro! Aê! Nós estamos de volta com o nosso programa Vivendo o Litoral. Vou repetir a você, olha, sempre está passando aqui, ó, você está vendo aí, né? Está passando Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim, as nossas redes sociais. Você vai entrando lá na rede social, dá a sua opinião, deixa aí a sua crítica, seja ela qual for. Porque eu acho assim, quando você critica com o coração, nos faz bem, entendeu? É bom que a gente receba críticas. Não é criticar por criticar, não é isso. É que você às vezes detecta coisas que a gente não sabe, né? Que a gente acha que está fazendo certo e que você acha que é melhor que o programa tenha um outro tipo de direcionamento. Então a gente gosta de receber a sua crítica. Nesse bloco aqui, eu queria falar sobre uma coisa muito importante também, como todas as outras coisas que a gente colocou aqui, mas que é a coisa mais degradante que pode existir, que é a violência contra o idoso. E eu queria já começar dizendo o seguinte... Que a gente vai ficando rabugento, vai.
Não é? Com certeza. Vamos posicionar as aqui, manias. Né? Não é, José? A gente vai ficando mais rabugento. Mas isso não significa dizer que o idoso tem que apanhar, que o idoso tem que ser maltratado, que o idoso... Pera um pouquinho. Né? E aí, deixa eu começar com a Jocely. Jocely, olha, os dados são... Assim, a cada 10 minutos um idoso sofre uma agressão, né? A cada 5 idosos, né, no Brasil, a cada 6 idosos no Brasil, um já sofreu uma agressão. E a agressão é física e contra uma pessoa que não pode se defender, como é a agressão infantil também, a agressão contra a criança. Sim. Porque se é gente do mesmo, que um vai dar um tapa no outro, deixa se espernear lá, deixa brigar. Mas são pessoas que já estão, né, na fragilidade. Jocely, como é que você encara isso? Então, eu encaro que isso já vem da natureza da pessoa. Quem vai estudar, fazer um curso para ser um cuidador, tinha que ter uma visão otimista do assunto. Se a pessoa não tem um amor para dar, ela não podia matricular nesse curso. Já começa por aí. Você acha então que teria que ter às vezes até uma percepção dos professores. Sei lá, um exame psicológico? Certamente. Sei lá. Porque algumas pessoas não seriam aprovadas. Entendi. Justamente essas que vão ocasionar os problemas. Entendi. Teria que ter uma visão dos professores sobre o estilo da pessoa. Qualquer curso, que vamos dizer, o advogado tem a OAB para, né, aprovar. Então, esse curso teria que ir nessa área de psicologia para ver se a pessoa tem aquele amor suficiente para aquela profissão, que é um cuidador. Ana, é um problema recorrente? É um problema recorrente. Quando a gente fala de violência, ela tem uma grade gigante, ela é psicológica, ela é financeira, ela é... Não, claro, não é só... Não, ela é muito grande, a pessoa vira... O assédio é violento demais, né? Demais, agora ela está colocando moral, como profissional, eu coloco aí que a gravidade está muito maior, porque a violência maior é na família. Então, quem mais maltrata o idoso com perseguição, até com a violência física, é o neto, é o filho, é a filha. São aquelas pessoas que deveriam estar cuidando daquele idoso. Então, voltamos a essa concepção de entendimento do idoso, que a família precisa começar a aceitar, precisa começar a se planejar nesse envelhecer. E muito dessas questões estão voltadas à parte financeira, sim. Então, eles são roubados, lesados pela família. Então, a gente teria que ter uma avaliação muito grande, eu concordo com ela, eu tenho participado de vários cursos de capacitação e qualificação para o cuidador do idoso, mas eu acho que ela tocou num assunto muito interessante, que eu vou levar para lá, para ser como um ponto colaborador. Psicológica. Né? Porque tem uma coisa é você não ter aptidão, outra coisa é você ter uma demência, você ser doente, um psicopata, né? Então, isso tem um perfil. Você pode ser treinado, mas o teu desnível de psicológico, não tem como você estar cuidando de alguém. Agora, o Estatuto do Idoso contempla isso, né? O Estatuto do Idoso tem leis lá que punem as pessoas, né? Mas você não acha que, de uma maneira geral até, mas vamos falar do idoso aqui, as leis são muito brandas no Brasil? Eu creio que sim. Né? Com certeza. Muito. Agora tem uma coisa também, tem os deveres, né? Que nem tem as leis, mas também tem os direitos, né? E os deveres. Eu acho que falta também informação de como, isso é muito perguntado pra gente, quem você procura quando você é agredido, para onde que eu vou, para onde eu me direciono. Então, falta informação também. A informação disso. Então, assim, sempre que tiver uma agressão física, você não precisa ter uma delegacia do idoso, mas você precisa, toda a cidade tem uma delegacia. Agora, você tocou num ponto que é muito importante, Ana, que eu queria que a Maria Odira falasse também, que é o seguinte, a agressão não é só física, a agressão é moral. A agressão é financeira. Sim. Psicológica. As torturas psicológicas levam ao automedicamento que levam ao óbito. Exatamente. Aquele idoso começa a se medicar para financeira, a pessoa pega a aposentadoria do idoso, gasta com si, né? Gasta com ela. Sim. E não... o empréstimo consignado. Isso eu acho... Você vai no banco, você pode ter certeza, aquele idoso que está ali pedindo um empréstimo, geralmente está com o neto ou com o filho. E se ele quisesse para ele, ele não estaria levando o neto ou o filho.
Então, a gente fez uma parceria com a OAB de atendimento a esse idoso para um esclarecimento desse empréstimo. Então a gente tem um momento de atendimento, a coordenadoria do idoso com o AOB, onde aquele profissional quer ajudar e ele doa, o advogado doa umas horas para ele ter esse bate-papo mais próximo do munícipe idoso. Bom, então eu queria nesse final do bloco, nós temos 2 minutos para terminar esse bloco do programa, eu queria que cada uma de vocês me desse uma maneira, um resumo, né, uma síntese do que a gente precisa melhorar, que soluções temos para melhorar a condição do idoso no litoral. Claro que passa também pelo aspecto macro, né, da nação. Sim, e do mundo, de uma maneira geral. Mas especificamente no litoral. Deixa eu começar com a Maria Odile. O que você acha que soluções temos para dar? Que soluções? É complicado falar em soluções, mas eu creio muito, uma coisa que eu não sei, está dentro de mim. Quando eu vou nesses lugares que tem idosos, é o amor. Está faltando amor, você acha? Está faltando amor. Precisa mais amor. Precisa mais amor. E você acha que essa é uma fase que a pessoa está mais carente de amor? Isso, no começo, para começar, né, o amor. Porque você chega para um idoso, você dá um abraço, um beijo, mas tem que ser de coração. Não adianta você ir lá forçado, dar um abraço, um beijo, eles sentem. Eles sentem. Quando você chega, dá um abraço, um beijo, uma conversa. Você não perde, você ganha. 5, 10 minutos conversando com aquele idoso. Bom, isso é importante. Jocélia. Eu continuo no que ela falou, o amor, e uma reflexão. Eu dei bastante amor para minha mãe e meus filhos dão para mim. Então, é uma retribuição que a gente recebe. Os jovens hoje têm que saber que um dia serão velhos. E o que eles fazem vão receber em dose dobrada. Então tem que ter uma preocupação familiar, né? Não exatamente. Na família e de um cuidado mais específico, uma doação maior de amor, né? E que o jovem entenda... Pensa que ele vai receber também, né? Exatamente. O que ele está fazendo. Que é uma poupança que ele está fazendo para quando chegar lá. Ana, você, mais tecnicamente eu quero de você, mais tecnicamente. Ela é técnica. Eu quero resoluções técnicas, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo e tal. A gente precisa de um engajamento político maior para esse segmento, de pessoas humanas envolvidas nesse engajamento, sim. Eu pego o link delas do amor, e que a gente faça com a voz que a gente tem forte de comunidade, de cidadão, fazer valer essas políticas que estão aí no nosso Estatuto do Idoso, sendo construídas, que foram muito bem pensadas. Então eu acho que a cobrança como cidadão mesmo, esse envolvimento tem que existir em tudo que a gente faz, e no idoso ainda mais. Só assim a gente vai ter um retorno e uma mudança que o nosso país precisa. Jocélia, querida, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. A cadeira está aí para você sentar a hora que você quiser. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado, tá? Saúde e felicidade sempre para você e vamos à luta, não é verdade, Jocélia? Maria Dila, muito obrigado. Foi um prazer. Espero que você tenha gostado de bater um papo com a gente aqui. Amei. E também está convidada para voltar sempre que com você certeza. quiser. Tá bom? Com certeza. Muito obrigado. Ana, querida. Querido, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Saúde, felicidade, que você continue aí na sua luta e que a gente possa estar aqui mais vezes batendo um papo sobre isso. Uma honra pelo convite. Parabéns por mobilizar para esse foco tão importante. Tá uma bom, honra então. mesmo. Bom, para terminar o programa, eu quero terminar com sempre, a gente termina aqui, que é colocando você no nosso bate-papo. E como é que você vai entrar no nosso bate-papo? Formando a sua opinião. Formando aí o seu conceito do que a gente falou. Porque eu repito e gosto de repetir sempre. Quando a sociedade tem pessoas com opinião, a sociedade é mais democrática e mais justa. A gente está de volta semana que vem com o Vivendo o Litoral. Obrigado.